Capelanes, realmente é inaceitável. Primeiro, se pleiteava uma troca de gestão política no Corinthians, não é? Muito tempo, muitas coisas lá foram sendo feitas sem que ninguém questionasse mesmo. Só que vem uma nova gestão, também já cai em problemas e agora está à deriva. É difícil não ser repetitivo, né? Com o que o Ronaldão, o Chico, vocês todos já falaram aqui no programa. Agora, futebol brasileiro é muita gente metendo a mão, gente. Vamos falar o português claro aqui para você entender. É muita farra, é muito fácil. Vocês já pararam para pensar na quantidade de dirigente que entrou pobre num clube com um cargo estatutário que você não recebe e saiu rico? Já pararam para pensar esse tipo de coisa? Como é gostoso mamar nessa teta interminável? E o Corinthians é isso aí. E outra coisa, eu faço aqui um desafio ao presidente, ou no caso o ex-presidente André Sanches, que já deveria ter sido banido. Se o Corinthians fosse um clube sério, com pessoas sérias, até porque o conselho, o fiscal, o deliberativo, vocês faliram ontem. O conselho, cadê o conselho fiscal? Isso mesmo. O conselho fiscal que está lá para fazer o quê? Fiscalizar. 5 anos depois, nem vocês descobriram, quem descobriu foi a imprensa. E vocês que batem na imprensa antes, olha aí o trabalho que muitas vezes a imprensa faz, para ficar colocando os podres que saem dessas gestões passadas e das atuais. Então eu faço um desafio aqui pro ex-presidente André Sanches, que ontem pipocou, não quis entrar ao vivo na Rádio Bandeirantes para debater. Abra aí a fatura antiga, as antigas, não a que descobriram. Abra todas aí, abra todas, publicamente. Vai, aparece na imprensa, aparece na sua rede social, porque ontem ele deu uma declaração ridícula, uma das várias ridículas. Não quis entrar na hora e ainda falou assim, é normal no Réveillon você beber um pouco a mais e não lembrar do que fez. Nossa. Eita, falou isso e não quis entrar no ar. Então fica aqui meu desafio público, Andrés. Vamos debater sobre Corinthians, sobre os bastidores e sobre essa questão da fatura, que só uma apareceu. De 5 anos, uma apareceu. E as outras? Será que tivemos mais gastos? E o Corinthians, cada vez mais se afundando por culpa de você, por culpa do pior presidente da história do Corinthians, do William Monteiro Alves, e por culpa das péssimas gestões que passaram pelo Corinthians. Vocês são uma vergonha da história do futebol brasileiro. Um clube de futebol aqui no Brasil, quando ele ganha, quando ele tem títulos, quando o futebol acontece, torcedor não questiona, ninguém internamente se preocupa, tá tudo certo. Quando você começa a ter uma escassez de títulos, quando as coisas não aparecem, aí todo mundo se preocupa, o que está acontecendo. O que foi feito na gestão do Duílio Monteiro Alves aqui foi dito todos os dias. Uma aberração. Que a gente via coisas inacreditáveis, o cara destruindo, o cara sai e deixa uma confissão de dívidas para empresários, aos montes, uma grana enorme, faz um contrato gigantesco de tempo com o Mano Menezes. E tá tudo bem, é o conselho agora de ética que está sendo presidido por esse cara que deveria estar junto com o Augusto sendo investigado. Que é o que eu penso. Porque eu não vou dizer que alguém é culpado, mas tem que ser investigado. E banido. Investigado e ir atrás das coisas. Muito bem, agora está rolando um treinamento aberto à imprensa. Peguem essa ideia, aqueles 15 minutos apresentados da Copa do Mundo com os times, todo mundo lá dentro acompanhando o aquecimento, não faz mal a ninguém, não estraga a estratégia e é muito melhor. Tati, você tá até mais bonita aí dentro do CT do Corinthians, tá resplandecente. Pra você, aquele bom dia. Tô vendo que tá rolando ali uma espécie de aquecimento, um preparatório. Conte as novidades do Corinthians, que joga com o Bragantino. Chega mais, Tati Tavares. Oi, Renata, muito bom dia para você, a todos ligados aqui no Jogo Aberto. Vou logo sair da frente, porque hoje ninguém quer me ver, né, Renata? Apesar de eu estar mais bonita, como você disse, todo mundo quer ver o treino do Corinthians aberto. Esses 15 minutinhos para a imprensa é raro hoje em dia. E todo mundo quer saber, cadê Memphis Depay? Sidney da Mata, nosso cinegrafista, vai mostrar para vocês. Memphis Depay está treinando normalmente com o grupo. Lembrando que ele se envolveu em uma polêmica, faltou o treino de quarta-feira. Na quinta, se justificou, conversou com a diretoria, teve uma longa reunião, pediu desculpa para os jogadores, pagou ali uma espécie de caixinha, né, para os atletas. Esse assunto é tratado como resolvido aqui no Corinthians, lembrando que o Timão deve aí mais de 4 milhões de reais para o jogador relacionadas à premiação do Campeonato Paulista. Bom, o Sidão vai dar um giro aqui também no treino, porque Yuri Alberto está em campo, né, nesse aquecimento. Ele está se recuperando de uma fratura em uma das vértebras da
coluna, está fazendo ali a transição, então ainda não fica pronto para o duelo de domingo contra o Bragantino. Então Romero é quem deve ganhar a vaga ali ao lado de Memphis Depay. Bom, o time ali mais ou menos que deve ir a campo no domingo nessa retomada do Campeonato Brasileiro. Hugo Souza, Mateuzinho, mudança ali na zaga, Kaká ao lado de Gustavo Henrique, Matheus Bidu na vaga do Andileri, Maicon, Martínez, Carrídio e Rodrigo Garro, jogando ali com mais liberdade, Romero e o holandês Memphis Depay. Então essas são as imagens aí que é raro a gente poder acompanhar. Aqui no cantinho, não sei se o Sidão está conseguindo mostrar para vocês, Fabinho Soldado e também o presidente Osmar Stabile ali conversando, eles que estão tentando resolver esses problemas aí políticos também, lembrando que o Corinthians na terça-feira pagou com um dia de atraso o salário dos funcionários e também dos jogadores, ainda devendo a premiação. Memphis Depay ontem, que a gente sabe de bastidores, conversou bastante tempo com o elenco e falou para os jogadores, olha, eu estou brigando também por vocês também precisam ficar inconformados com essa situação. Mas aí teve aquela conversa com o Fabinho, que ficou bastante pressionado, né, com tudo isso, porque o Memphis está pedindo uma comunicação mais clara, mais eficiente em relação a essa parte financeira. Então, Fabinho Soldado, presidente também por aqui, o grupo treinando e todo mundo se preparando para a retomada do Campeonato Brasileiro, domingo, diante do Bragantino, na Arena. Renata, fiquem aí com as imagens à vontade. Excelente, Tati. Tá o Memphis Depay chamando atenção no centro da nossa tela, treinando normalmente. Deu para perceber que tá bem descontraído, dando risada com os companheiros. Aquele clima bem legal, não é? Quando os times treinam e se preparam. Então o Memphis tá, tá aí, tomou uma boladinha. Como que vai pagar uma multa se ele não recebe? Renata. Não, mas desconta do que tem para receber. Quando receber, esse que é o problema. Preocupado, é? Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do programa aí, O Jogo Aberto, né? Apresentado pela Renata Fã na TV Bandeirante. E o tempo esquentou no programa, porque o Capelanos, comentarista, acabou aí desafiando o ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanches. Mas antes de falar desse assunto, vamos falar um pouquinho da escalação do Corinthians hoje diante do Red Bull Bragantino. Vamos falar como o técnico Dorival Júnior preparou o time. E vamos iniciar a informação trazendo aí a notícia que Dorival, nesse período de 15 dias de treino, de uma pré-temporada, acabou aí melhorando o time muito. Principalmente, conseguiu melhorar o time na variação tática. Dorival, desde que assumiu o Corinthians, vem escalando, partida após partida, time diferente. Jogando em 4-1-4-1, 4-3-3-3, jogando 4-2-4-2, sempre variando a escalação e sempre modificando jogadores, dando uma oportunidade para todo o elenco. Mas, acredito eu, com essa parada, Dorival agora teve tempo suficiente para ir formar na sua mente o seu time principal. Acredito que nesse tempo Dorival deu para conhecer muito melhor o elenco, né, os jogadores, pontos positivos, pontos negativos de atletas. Então, acho que Dorival agora até o final do ano vai utilizar aí o melhor que ele tem para o resto da temporada. Corinthians teve muita dificuldade, Corinthians teve muita deficiência. Na verdade, assim, eu tô tentando encontrar palavras para falar que o Corinthians tem um time mal montado. Esse elenco foi montado pelo Fabinho Soldado e Augusto Melo. Para mim, esse time ele é mal montado. Por que ele é mal montado? Porque é um time que não tem velocidade, é um time que não tem intensidade. Dorival, desde que chegou ao Corinthians, começou a pedir reforços pontuais, goleiro experiente para fazer sombra para Hugo Souza, pediu zagueiro. A nossa defesa hoje é uma defesa que é uma peneira, é uma defesa fraca,
É uma defesa tecnicamente horrível. Então o Dorival quer um zagueiro de ponta. Não é zagueiro para fazer número no elenco. Também quer um lateral direito. Sabe que o Mateuzinho é fraco. Dorival pediu mais um meia. Até porque o Igor Coronado deixou o Corinthians. Então o reserva imediato do Rodrigo Garro, que esse ano praticamente não conseguiu performar, era Igor Coronado. Igor Coronado saiu. Mas a informação que nessa intertemporada o Rodrigo Garro está voando baixo. Está 100% recuperado de sua lesão crônica, né? E está muito bem. Lembrando que na temporada 2025, praticamente o Rodrigo Garro não jogou por causa da lesão pautelar no joelho. Acabou indo para Madrid para tratar, né? Voltou a São Paulo e continuou tratando o clube. Então, Corinthians precisa de um meia. E Corinthians já faz algum tempo que está no mercado monitorando, tentando contratar atacante de beirada, atacante velocista. Porque Dorival entende que os atacantes do Corinthians hoje são atacantes técnicos e não atacante velocista, driblador de lado de campo para quebrar a linha. E o Corinthians tentou aí o Biel, mas o Biel não foi possível concretizar a negociação porque o Sport de Portugal queria 7 milhões de euros. O Corinthians até ofereceu 5 milhões de euros, o Sport não aceitou e o Corinthians não quis aumentar a oferta. Então a janela que se abriu dia 10 de julho, né, vai até dia 2 de setembro, são 54 dias de janela aberta, com certeza o Corinthians terá muita novidade. A novidade do jogo hoje contra o Red Bull Bragantino, às 19 horas na Neoquímica Arena, é Yuri Alberto, que não vai jogar, e também o André Ramalho. André Ramalho está suspenso, e Yuri Alberto já está treinando com os jogadores, mas o técnico Dorival Júnior preferiu poupá-lo para os próximos compromissos, até porque o Yuri Alberto, em vez de uma recuperação aí, que quebrou a ponta do osso da lombar, né? Então, a recuperação que não precisou passar por cirurgia, mas precisou muita dedicação. Nas férias, né? Yuri Alberto viajou, mas levou o fisioterapeuta para continuar cuidando do jogador. Depois nós temos outras competições extremamente importantes, que é a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, o sorteio deu Corinthians e Palmeiras. Palmeiras e Corinthians, o primeiro jogo vai ser dia 30 de julho, tá logo ali, hoje é 13. E depois vai ser na Neoquímica Arena o primeiro jogo. E depois o segundo jogo é no Allianz Parque, dia 7 de agosto. Então, quem conseguir a classificação para as quartas de finais desse encontro inédito, recebe 4 milhões e 700. Corinthians é um clube extremamente endividado, deve em torno aí de 2,5 bilhões, precisa conseguir essa classificação. Acho difícil, porque o Palmeiras é um time muito qualificado, com um ótimo treinador, então precisa fazer um jogo muito próximo da perfeição, senão não vai conseguir. Então, um provável Corinthians hoje, vamos esboçar aqui um provável Corinthians. Hugo Souza no gol, na lateral direita Mateuzinho, a dupla central de zaga Kaká e Gustavo Henrique, está voltando de lesão. Na lateral esquerda, fechando o sistema defensivo, Matheus Bidu. Meio campo, Maicon, Carrillo, José Martinho, esse tripé de marcadores. Aí para fechar o losango, Rodrigo Garro. Na frente, Memphis Depay e Romero. E aí, fiel, vocês gostaram? É um bom time? Tem como vencer hoje? É nosso freguês, o Red Bull Bragantino, né? Corinthians consegue vencer o Red Bull Bragantino hoje? Use espaço para você registrar seu comentário, deixar seu like. Gente, mudando de assunto para fechar o vídeo, vamos falar um pouquinho aí da notícia polêmica dessa semana, né? O repórter Marco Belo acabou aí divulgando que ex-presidente do Corinthians, na época era presidente, André Sanches, acabou utilizando o cartão corporativo do Corinthians, gastando aí em uma compra 9 mil reais. Aí Marco Belo entrou em contato com o André Sanches e ele assumiu que gastou, disse que vai pagar, né? Com juro, correção monetária, não seria para menos, né?
E aí falou que se confundiu, que estava o cartão corporativo dele na carteira junto com o cartão dele, que tem a mesma bandeira do Santander. Mas diz ele que vai pagar tudo certinho, que se confundiu, pediu desculpa. Esse gasto aconteceu aí no Réveillon de 2019 para 2020. E aí o Andrés disse que final do ano a gente bebe um pouquinho a mais. E aí, né, pode acontecer algumas coisas que não gostaria. Cara, isso é um vexame, isso é uma vergonha. João Paulo Capelanos, ele acabou aí desafiando o Andrés Santos, falando, ó, quero que você abra todas as contas aí, né, as faturas do cartão corporativo no período que você foi presidente para ver aonde você gastou, se você teve mais gasto seu com o cartão corporativo do Corinthians. Porque se o Marco Bella não descobre que Andrés tinha utilizado o cartão, ele nunca ia pagar. Por quê? Quando o Marco Bella interrogou ele disse o seguinte, olha, eu nem sabia. Como que ele não sabia? Sendo que cartão corporativo não é para andar na carteira do presidente quando ele está curtindo festa, balada. Réveillon, festa. Certo? Cartão corporativo tem que funcionar exercício do clube e não em gastos pessoais do presidente. Um erro gravíssimo que está aí do presidente Andrés Santos. Então o Corinthians só está nesse fundo do poço por causa desse vexame, por causa dessa bagunça, essa lambança. Por isso que o clube hoje está onerado aí em 2,5 bilhões. Para mim, no meu modo de analisar, é uma dívida impagável. É um vexame. Por que é um vexame? No Corinthians existe conselho fiscal, conselho deliberativo e conselho de ética. Serve pra quê? Hein? Chama conselho fiscal, é pra fiscalizar, não é? Como é que a Andrés gastou todo esse dinheiro e ninguém fiscalizou? Então se tem um conselho fiscal, ele não fiscaliza nada, né? Porque pelo menos nessa época, você vê. E depois teve mais gasto. O GE trouxe aí, que gasto em Fernando de Noronha, com restaurante, bijuteria. Cara, é uma coisa... Não, só que no Corinthians é o seguinte. E aí, pra limpar essa sujeira no Corinthians, na minha opinião, o Corinthians era pra expulsar o Andrés Sanches. Mas não vai expulsar. Sabe por quê? Porque ele sabe de muita coisa. Se ele sair, vai levar muita gente com ele. Então o pessoal vai preferir deixar isso quieto, deixar isso parado. Por isso que o Corinthians é um dos clubes que mais fatura no mundo e hoje é um dos clubes mais endividados do mundo. Porque trabalham pessoas no Corinthians que prestam um desserviço ao clube, né? E deveria ser o contrário. Todos que ali estão deveriam trabalhar em prol do Esporte Clube Corinthians Paulista. Gente, o que vocês acham dessa situação do Andrés Santos? É uma vergonha, é vexatório, é inadmissível. Andrés precisa ser expulso do Corinthians. Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixe também o seu like e sua inscrição. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.